Enquanto houver sobre a terra ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. E aí, minha consagrada, meu consagrado, tudo bem com vocês? Chegamos ao fim da nossa semana de reflexões aí, falando também sobre os clássicos da literatura mundial. Não tem mundial. E Panaíra não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Eu espero que vocês estejam bem e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, para terminar essa nossa sessão, eu trouxe esse baita de livro aqui do Victor Hugo, uma literatura clássica francesa, também aí do século XIX. Esse livro aqui é muito top, Os Miseráveis. E eu tô ligado que vocês precisam fazer trabalhos, estudar, mas eu acho que vocês estudam e leem a versão condensada dele, né? Esse livro conta a história de várias pessoas. Algumas pessoas que escrevem resenhas sobre Victor Hugo e Os Miseráveis, elas chegam até a dizer que não existe um personagem principal, porque existem vários personagens. Eu discordo em termos, porque conta a história principalmente de um homem e a sua perseguição, que durou a vida toda. Um homem chamado Jean Valjean. Esse é o grande herói desse filme. Jean Valjean é um homem que é condenado à prisão, ele é forçado à prisão nas galés por roubar pães para sustentar, para dar de comer para os seus sobrinhos. Veja só. Ele é condenado a um período, só que o que acontece? Ele começa a querer fugir, indignado por ter sido preso por nada. E cada vez que ele fugia, ele era apanhado e somava-se ao seu tempo de prisão. Conclusão, ficou 19 anos como um forçado das galés. Imagina só você. O autor ele faz questão de dizer que esse tempo que o Jean Valjean passou como um forçado, como um prisioneiro, o embruteceu, fez com que ele ficasse cada vez mais rancoroso, mais bruto, não é mesmo? Então ele recebe a sua liberdade depois desse tempo todo preso, e ele recebe um documento que eles chamam no livro de ficha laranja ou ficha amarela, que ele carrega consigo para onde quer que ele vá. Quando ele começa a tentar restabelecer a sua vida, a primeira coisa que as pessoas pedem é se ele não tem ficha amarela ou ficha laranja. Porque esses são os seus antecedentes criminais. Quando ele apresenta, ninguém quer recebê-lo. E ele começa a vagar sem direção, não consegue hospedagem em lugar nenhum, não consegue ao menos um prato de comida. E ele começa a vagar, até que ele acha um lugar onde talvez possa ser acolhido. Por indicação de uma mulher que o encontra deitado nos bancos da praça em um frio tremendo, ele vai até a casa de um outro grande personagem desse livro, o Monsenhor Beauveny. Esse camarada não era nada mais, nada menos do que o bispo daquela região. Uma pessoa muito, muito bondosa que tinha um amor. Para vocês terem noção, o autor conta que nem mesmo trancava as portas e as janelas da sua casa. Como ele confiava nas pessoas e tinha bondade no seu coração. Naquele lugar, Jean Valjean ele recebe uma oportunidade de tomar banho, trocar suas roupas, uma cama de verdade, porque durante todo o seu tempo de prisioneiro ele dormiu em cima de uma pedra, e recebe também uma refeição. Acontece que ele vê em cima da mesa alguns utensílios de prata. E depois da refeição, já no seu quarto, enquanto todos dormiam, ele começa com uma tremenda luta de consciência para saber o que aconteceria depois, o que ele faria depois. Ninguém o aceitava. Ele decide, claro, roubar aqueles objetos de prata e fugir pela janela. Lembra que eu falei que ele era uma pessoa forte, uma pessoa hábil em fugir? Ele era, sim, mas ele não era um bom fugitivo. O que você acha que acontece? Ele é apanhado por soldados enquanto fugia com a bolsa cheia da prataria do bispo. E aí os soldados trazem ele de volta para a casa do bispo, e aí você não sabe o que vai acontecer. Quando o bispo ouve que estão batendo na sua porta com raiva, com fúria, ele vai lá e abre, e ele se depara com a cara de Jean Valjean ali assustado, sendo levados por soldados, e eles falam assim: olha, Monsenhor Beauveny, nós apanhamos esse homem fugindo da sua casa e ele disse que ganhou essas pratas de você. E aí o Monsenhor Beauveny olha para o Jean Valjean e diz assim: pode soltá-lo. É verdade, eu dei as pratas para ele. Ele nem acredita no que ele está ouvindo. E aí os soldados deixam, vão embora e começam um diálogo ali. Jean Valjean, meu irmão,
Lembre-se de que já não pertence mais ao mal, mas sim ao bem. É a sua alma que acabo de comprar. Furto-a aos maus pensamentos e ao espírito de perdição para entregá-la a Deus. E aí, pessoal, existem aí vários plot twists durante o livro. Como eu falei para vocês, é um livro bem denso, que traz histórias de várias pessoas que vivem na miséria, mas isso que aconteceu com Jean Valjean vai ser o que vai dirigir a sua vida daqui para frente. No futuro, ele se torna um grande benfeitor da vida de várias pessoas, porque ele tinha em mente aquela oportunidade que o bispo Monsenhor Beveny deu para ele. A nossa reflexão de hoje está em Colossenses 3,13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Perdão. A vida desse personagem foi movida daqui para frente da história pelo perdão. E assim como ele foi perdoado, ele também ofereceu graça, misericórdia e perdão para as pessoas. Eu sei que é algo difícil de acontecer, porque o nosso coração não gosta de perdoar tão facilmente, mas é necessário. E você vai fazer isso, sabe por quê? Porque primeiro o Senhor te perdoou. Tamo junto.